Bicho, eu fui assistir agora a primeira temporada de Sono Bisque Doll, já que eu nunca tinha visto, pra ver a segunda, né? E meu amigo, eu fui completamente tapeado, cara. Eu achava que era uma coisa completamente diferente. Eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo baseado na capa e no título, você também foi. Porque, honestamente, me desculpem os fãs de Sono Bisque Doll, mas eu fui assistir pensando que era uma putaria do cacete. Sério, eu achava que era muita cena hate, muita coisa louca acontecendo. Porque as únicas coisas que eu vejo nesta minha vida sobre esse anime é só isso, é só isso. Então, meus queridos amigos, eu cheguei lá pra assistir com a seguinte mentalidade. Vamos lá, pô. Apesar do hate desnecessário, pode ser uma coisa maneira. Tá, eu admito, não é 100% isso, mas ainda assim é muito mais levinho do que eu pensava que seria. Mano, de verdade, eu achava que isso daqui era muito mais pesado do que realmente é. Chega a ser puro em relação a isso. Tipo, é provavelmente um dos romances desses mais famosos, mais puro que tem, velho. Tipo, pra resumir bem mesmo, literalmente é uma história onde temos nosso querido mano Gojo, que este cara é picas, apesar de os problemas de socializações e tal. Ainda assim, o cara tem umas evolução assim do nada que é muito maneira, cara. Além do que, a Marin, que eu achava que era o hate desnecessário da história, porra nenhuma, meu amigo. É simplesmente um dos personagens mais legais que tem nessa história. É o carisma em pessoa. E incrivelmente, também é muito menininha, tá ligado? Tipo, o problema dela é só porque ela é muito bonita. É só isso. E por causa disso geram as cenas meio esquisitas, meio malucas assim. Mas tirando isso, não tem nada, cara. Não tem nada, é só cosplay, o mano Gojo evoluindo como pessoa, ela sendo carismática pra cacete e coisas muito divertidas acontecendo. Lógico que às vezes os caras vão pra um motel pra tirar umas fotinhas e rolam umas coisas meio duvidosas, mas ainda assim, continua sendo puro pra cacete, meu irmão. Nagatoro é mais safado do que esse negócio, meu parceiro. Que isso? Como isso é possível? Vamos para todos os episódios da primeira temporada para mostrar que isso daqui é mais puro do que pessoas numa igreja orando. Mas antes, já vai se inscrevendo, deixando seu like, apertando esse sininho aí para ajudar aqui nós nesse canalzinho. Pois, claramente, queremos dominar o mundo. E também mostrar que Sono Bisque Doll não é só sacanagem. Também é muito bonitinho, meu Deus do céu, coisa bonitinha. O primeiro episódio basicamente começa como tudo normalmente começa. O protagonista acordando assim meio tarde, tendo uns sonhozinhos que são foreshadows, e depois indo para a escola, onde normalmente não tem ninguém que ele considere amigo, né? Principalmente no caso do nosso mano Gojo bem aqui. Mas, por conta disso daqui ser uma história de romance, do nada surge voando em direção a ele uma gasosa que bate a cabeça na mesa dele. E aí, eles, entre aspas, se falam por 2 segundos, porque não é uma fala, né? E é nesse momento que nós conhecemos Kitagawa Marin, também conhecido como carisma em pessoa. É literalmente a pessoa mais pura e ao mesmo tempo foda-se pra tudo que eu já vi na minha vida. Momentos se passam do Gojo pensando nos discursos picas que a Marin faz pra todo mundo, e eis que ele é meio que coagido a pegar e ficar lá e arrumar todas as salas, porque no Japão os dois fazem isso. Aí ela vai lá, chega pra fazer isso porque era a vez dela. Ela estranha o fato de ele estar lá porque ele não devia estar lá, e simplesmente ela mete a bronca nele dizendo que ele não deveria fazer uma coisa que ele não quer. E uau, isso entra na cabeça do mano Gojo como uma pedrada. E inclusive até esqueci de falar, mas tem o plot de que o mano Gojo quer se tornar um criador de bonecas Hina. Essas bonecas bem aí, tá ligado? Aí, no caso, ele faz as roupinhas dela muito bem, mas não sabe fazer o rosto direitinho. Então ele tá lá fazendo as roupinhas na máquina de costura dele e ela quebra. Aí, por causa disso, ele vai usar a máquina de costura da escola, onde ele acaba encontrando a personificação do carisma lá. E, né, é meio estranho, pelo menos por parte dele, porque ele tava conversando com a cabeça de uma boneca, né? Mas até aí, tudo bem. Resumindo, basicamente, ela acha isso muito legal, ele diz que faz roupas pra boneca, ela vê que ele faz roupa, começa a tirar a própria roupa, ele não entende bosta nenhuma como todos nós, e aí no fim das contas ela bota lá o, entre aspas, cosplay, que como o nosso mano Gojo mesmo disse, eu já vi panos de chão mais bonito do que isso daí. E assim, com ela toda triste, basicamente, começa a jornada dele fazendo cosplays para ela. Já começa o episódio com ela explicando pro nosso menino Gojo o que ela quer fazer cosplay, e no caso ela vai falando que não é doida, e isso daí é uma coisa que eu me identifico bastante, principalmente quando se fala de Black Cloves. Eu fico exatamente do mesmo jeito. E tendo entendido todo o lorezinho lá da coisa que a Marin quer fazer cosplay, que pelo amor de Deus, olha essa merda, que é isso, meu parceiro? E sim, apesar disso, eu ainda continuo dizendo que essa história é muito pura. E aí, basicamente, começa a parte do fanservice inteiro, que é basicamente só o episódio de o Gojo tentando não morrer enquanto tira as medidas da Marin. É só isso. Inclusive, no final desse episódio, temos o avô do Gojo observando ele com esta cara, vendo isto daí. Meu Deus, o que deve ter passado pela cabeça desse velho, hein? Eu juro por Deus que eu continuo dizendo que essa história é muito pura, mesmo com o episódio começando
começando com o Gojo tendo tido um sonho meio maluco com a Marin e depois disso, bem, fazendo coisas. E o pior de tudo, isso não acontece só uma vez, acontecem muitas vezes. Inclusive, coitado do meu mano Gojo, esse tempo todo quando ele encontra ela, só fica meio, caralho, tive pensamentos ilícitos com essa pessoinha. Portanto, ele simplesmente desaparece e acontece essa cena maravilhosa. E como sendo a pessoa mais extrovertida que já existiu na história, ela ataca completamente o foda-se para o fato daquele moleque estar se escondendo dela, pega ele e leva para fazer compras para fazer o tal do cosplay. E ainda por cima banca tudo, que é muito legal. Depois de milhares de compras e um monte de coisa para fazer cosplay, basicamente eles vão voltando para casa enquanto a Marin pergunta sobre o jogo que o Gojo jogou pra, fazer o cosplay. E meu Deus do céu, só comentários de alto nível, tá ligado? Os adultos ficam assustados, pra tu ter uma ideia. E eis que entre muitas conversas boiolinhas e muito bonitinhas e também a Marin comendo que nem uma doida, basicamente, o nosso menino Gojo descobre que tem que fazer esse cosplay em 2 semanas. E agora, resumindo o episódio 4, já dá pra dizer que esse é o episódio que me pegou pelo coração, meu parceiro, porque, nossa, eu nunca me identifiquei tanto com o episódio, cara. Porque meu mano Gojo já vai pra casa pensando nas 1 milhão de coisas que ele tem que fazer, que ele nunca fez na vida, envolvendo fazer uma roupa. Aí depois disso ele já chega em casa e o avô dele já se lasca, vai pro hospital. E eis que das 2 semanas que ele tinha, já se passam 2 dias de nada pra fazer, porque o avô dele estava completamente ruim e ele tinha que ajudar. E eis que ele descobre que na outra semana ia ser semana de provas, ele não tinha estudado nada e não sabia de muita coisa. Portanto, mais coisa para fazer. Ao mesmo tempo que ele agora é responsável pela loja do avô dele de bonecas, e agora ele tem que pegar e fazer a visita com o povo que quer visitar as bonecas sozinho. E ele tem que fazer isso ao mesmo tempo que tá fazendo prova, que tá pegando e fazendo uma roupa, e meu Deus do céu, é muita coisa, e a identificação bateu forte. E eis que na base do ódio, da pura força do ódio, meu menino Gojo vai com todas as coisas que tem que fazer, e visitar a avó em hospital, pegar e fazer visita pra gente de outro país, ter que pegar e estudar pra prova, ter que fazer roupa. E em meio a tudo isso, mesmo na força do ódio, em madrugadas viradas, nosso menino Gojo consegue fazer a merda daquela roupa. E no fim ele descobre que na verdade o evento não era daqui a 2 semanas. A reação é simplesmente de cair o cu da bunda depois disso, meu parceiro, mas pelo menos foi terminado, ela tá usando a roupa e ficou bonitão. Aí depois disso é botar o cosplay pra jogo, né, minha gente? Os caras tiram umas fotos muito maneiras e depois disso vai logo pro evento, né? Já que o cara terminou a tempo mesmo, então lá eles foram. Fotos maneiras à parte, muitos momentos incrivelmente muito suspeitos. Também tem a questão de que eles voltando para casa depois do evento de cosplay tem toda uma situação romântica e incrivelmente bonitinha, onde é naquele momento, com aquele maldito sorriso, que a Marin se apaixona pelo Gojo. Foi muito mais rápido do que eu pensei que seria, mas aconteceu. E tendo se apaixonado pelo nosso menino Gojo no episódio 5, o episódio 6, pelo menos em sua maioria, é mostrando que ela realmente se apaixonou por ele, achando ele incrível e bonito em tudo que ele faz, sendo que ele é só ele, tá ligado? E depois de descobrirmos que a Marin come que nem um pedreiro, acabamos vendo a mais nova personagem desta historinha, que é basicamente uma loli que se chama Juju. E como tava chovendo, o avô do Gojo pegou e levou ela pra dentro de casa pra, deixar de se molhar. Aí por causa disso, basicamente ela encontra com o Gojo e, bem, acontece isso daí, minha gente, eu não vou falar nada, tá na sua tela. E o motivo para ela estar ali do nada é simples, no caso, ela estava ali procurando pelo próprio Gojo para fazer um cosplay para ela, porque ela viu o cosplay da Marin pra ir na internet e viu que ficou muito bonito e queria um dele, no caso. E como a tal da Juju era uma cosplayer famosa, o Gojo já pegou e chamou a Marin logo que como uma fanática, quase engoliu ela ali de tanto fazer pergunta e querer ficar perto, basicamente, né? E no fim do dia ela queria fazer um cosplay de uma Madoka mágica do Paraguai e elas decidem fazer o cosplay as duas, uma da do mal e a outra da do bem que vira do mal. A loli capitalista pensa que talvez a ideia do duo pode ser uma coisa boa, porque aí gasta menos dinheiro no aluguel do espaço que vão tirar as fotinhas, né? E aí pra fazer o cosplay das duas, meu mano Gojo tem que assistir, os episódios da Madoka do Paraguai. E daí pra frente, boa parte do episódio é nosso mano Gojo assistindo Madoka Mágica do Paraguai, junto da Marin, que tem um quarto que faz todo sentido com a personalidade dela. E depois disso, ela faz até uma comida que, meu Deus do céu, vai dar câncer esse treco. E eu atesto aqui, todas as reações do meu mano Gojo fazem total sentido com Madoka, pode ter certeza. E depois de muitos aprendizados envolvendo maquiagem japonesa que me assusta, e eis que a criança de 30 anos aí é basicamente a Shinju, que é a irmã mais nova da Juju, que ensina para ele sobre câmeras e coisas do tipo que eu gosto muito. E depois de muitos aprendizados sobre foco, desfoco e iluminação, ao mesmo tempo tem eles perguntando para a tal da Shinju se ela gostava de fazer cosplays. Ela disse que não, mas de uma forma meio mentirosa. E desta forma, todos decidem que vão para o lugar onde eles vão fazer as filmagenzinhas e fotos. E eis que em meio a raios e trovões e lugares assustadores, a tal da Juju acaba meio que se apaixonando pelo Gojo quando ela conta a historinha pra ele, da vida dela, e ele acaba se emocionando e se reconhecendo na historinha dela. E basicamente depois da Juju ter desmaiado por ter pegado
segurado na mão do Gojo. O episódio corta do nada, eles estão na escola e do nada a Marin só convida o Gojo pra ir pro mar e eles vão. E simplesmente, apesar disso ser muito do nada, se transforma no episódio mais fofo, pelo menos até aqui. É incrível um negócio desse. Gostaria de destacar uma coisa muito importante nessa historinha de ir para a praia. Isto foi o episódio de praia dessa história. E você ainda me diz que isso daqui tem a pachorra de ser algum tipo de coisa safada? Não tem, é tudo muito puro, meu parceiro. Mas por falar em safadeza, a Marin foi cobrar o Gojo de não ter respondido a mensagem dela no outro dia, porque ela comprou um treco lá pra fazer o próximo cosplay. E o moleque não respondeu porque ele pegou a foto que ela mandou pra ele e fez coisas novamente. Como eu disse, ele é um moleque que é bem proativo, como podemos ver. E eis que o resto do episódio 9 é resumido basicamente no Gojo fazendo cosplays para todas as garotas aí, inclusive a própria Shinju, que decidiu que quer fazer um cosplay, pois o Gojo percebeu que ela queria, então eles dois decidiram que queria e ele decidiu fazer para ela. Depois de muitas explosões, uma boa economia e ao mesmo tempo maquiagens interessantes, nós temos basicamente a Shinju se transformando em um mano de anime que pode ser comparado ao Sasuke. E eis que depois de muito desenvolvimento de personagem, a Marin ficando com ciúme do Gojo, e ao mesmo tempo eles desenvolvendo um novo cosplay, que é até bem fácil de fazer porque não tem quase roupa nenhuma, a Marin basicamente vai ajudar o Gojo a comprar alguma roupa nova pra ele, porque nesses 10 episódios ele usou somente a mesma roupa. Portanto, foram lá pra tentar comprar alguma coisa pro mano, né? E é aqui que a gente descobre novamente que o amor é cego, porque ela olha pro Gojo e vê ele todo bonito, sendo que o cara tava todo feinho lá, com aquelas roupas. Mas é aquilo, né? No fim das contas, eles não acabam comprando nada, porque nada fica legal no Gojo pelo fato de que ele não serve pra esse tipo de roupa, basicamente. E aí eles vão acabar num meio de café, que acabam lendo os mangazinhos lá, e no fim das contas, é decidido mais um cosplay, que no caso é deste cramunhãozinho bem aí, a qual para fazer, né, as fotos eles decidem ir para um local para maiores de 18, que eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube me lasca. E é aquilo, né, amizade? Por ser um lugar mais 18, que não esconde de jeito nenhum que lugar é, basicamente enquanto o Gojo espera a Marin se vestir com o cosplay que ele fez, né, vamos dizer que o moleque viu coisas que pessoas abaixo de 18 anos não deveriam ver. E o que eu acho mais engraçado nesse episódio é que, tipo, apesar de ter momentos sim que o Gojo e a própria Marin ficam meio, nossa, estamos no lugar desse, ainda assim, na maioria do tempo os dois estão de boaça, meu irmão. Como se nada de estranho tivesse acontecendo, como se eles não estivessem num lugar muito nada a ver, tá ligado? E eis que o final do episódio é basicamente eles terminando de tirar as fotos, coisas muito loucas acontecendo e quase rolando. Um pinto forte, um pinto resistente, o melhor pinto que você já viu. E no final do episódio, os dois voltando pra casa completamente envergonhados, enquanto meu menino Gojo em casa faz aquilo que você está pensando, sim. É isso mesmo. E depois desse último episódio extremamente maluco e que você provavelmente pode achar que realmente não foi nem um pouquinho puro, nós temos o significado da pureza em um episódio, que é literalmente só um episódio entre dois namorados vivendo a vida. E basicamente o episódio é resumido em: descobrimos que a Marin é uma modelo, descobrimos também que ela tem que fazer um dever de casa lá de férias, mas ela não fez ainda e tem que buscar na escola porque esqueceu umas paradas lá, ao mesmo tempo que também os dois caem numa piscina e não acontece absolutamente nada de safadezas, é só literalmente a coisa mais bonitinha da história e conversas filosóficas. Os dois assistindo um filme de terror, onde ele não fica nem um pouquinho assustado e a Marin fica completamente assustada, e também eles indo a um festival daqueles japoneses lá que acontece todo final de ano pra eles lá, e também ela assustada porque assistiu outro filme de terror de novo e ligando para ele antes de dormir. E aqui eu lhe digo, este anime é muito provavelmente muito diferente de tudo que eu pensei que seria. É bem maneiro de verdade, bem legal, bem bonitinho principalmente. Tem alguns momentos de safadeza? Claro que tem, porque, né, isso daí vem dos japoneses malucos lá. Mas, mesmo assim, é muito mais puro do que eu pensei que seria. E o pior de tudo é que quanto mais tempo passa, mais puro e bonitinho parece que fica. Sério, eu já vi anime de comédia romântica mais doido do que isso daí facilmente, tá ligado? Honestamente, a coisa que mais me pegou nessa história é o quão maneiro é o Gojo. Sério, ele é um dos protagonistas de comédia romântica, mas legal que eu vi, tipo, o cara é muito maneiro, velho. Ele é muito diferente de outros personagens, como o próprio Tadano, o tal do Senpai de Nagatoro. É muito mais maneiro, tá ligado? E olha que eu gosto pra cacete do Tadano, e esse nome não é nem um pouquinho legal, meu Deus do céu.